Fala Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Python orientado a objetos. E se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, você não sabe o que é classe, você não sabe o que é objetos, você não sabe o que são métodos, eu convido você a voltar nas nossas primeiras aulas aqui dessa playlist, que está aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link nos comentários, na descrição, em algum lugar aqui. E nessa aula a gente vai falar sobre herança, que é um tema super importante de orientação a objetos, que permite principalmente a gente conseguir fazer relacionamento entre várias classes e, consequentemente, economizar muitas linhas de código, porque a gente consegue reaproveitar essas linhas de código, o que faz total diferença na hora da gente fazer a sustentação de um sistema, porque as coisas estão muito mais bem definidas em vez da gente ter um monte de código repetido em vários lugares. Eu queria pedir um pouquinho de paciência para você. Não sei se você percebeu que faz uma semana aí que a gente acabou ficando sem nenhum vídeo no canal. E isso é porque eu peguei Covid a semana passada, então a minha voz tá bem ruim, tá falhando algumas vezes, mas eu não queria ficar aqui sem trazer mais nenhum conteúdo para vocês por tanto tempo. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, pode ser que minha voz fique um pouquinho estranha em alguns momentos, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, porque eu tô fazendo com muito carinho, e esse assunto aqui é muito legal e ele é de extrema importância para quem quer aprender programação. Então, bora lá. Eu queria mostrar um problema para você. Imagina que você está fazendo a criação de um sistema para uma empresa, e esse sistema, ele precisa salvar informações de uma pessoa, algo genérico mesmo, como nome, sobrenome e CPF. E ele precisa também salvar informações de clientes, e clientes eles também possuem nome, sobrenome e CPF, mas eles compram da empresa, é isso que diferencia uma pessoa de um cliente ele compra de uma empresa, certo? E você também precisa representar informações de um funcionário. E o funcionário, ele também tem informações de nome, sobrenome e CPF. Porque para você ser um funcionário, você tem que ser uma pessoa, concorda? Mas você também tem o salário, que é algo específico ali de funcionário. O funcionário, ele recebe o valor da empresa, que é o seu salário. Ok? Como que a gente faz, como que a gente sabe até agora, o reaproveitamento de código para que a gente não tenha que fazer uma definição que nem essa que está aqui na tela, repetindo o código várias vezes de nome, sobrenome e CPF. Então, pode ver aqui que temos nome, sobrenome e CPF na classe cliente e temos nome, sobrenome e CPF sendo atribuídos aqui na classe pessoa. E se a gente tivesse a classe funcionário, a gente teria nome, sobrenome e CPF de novo, porque o funcionário ele também tem que ter essas informações. Então, como que a gente faz para reaproveitar esse código para a gente não precisar repetir essas informações aqui? Bom, se você não conseguiu achar uma resposta fácil, pelo menos, provavelmente é porque você ainda não sabe herança. Porque com herança, a gente consegue criar um relacionamento entre essas duas classes ou mais classes que permite a gente reaproveitar atributos e métodos entre as classes. E aí a gente vai ter o conceito de classe pai, classe mãe, né? Que é chamado de superclasse, é a classe principal. E a gente tem a subclasse, que é a classe que vai herdar essas informações. Então, se a gente parar para pensar aqui nesse contexto de pessoa e cliente, o cliente, ele é uma pessoa. Agora, uma pessoa não necessariamente é um cliente, porque uma pessoa só passa a ser um cliente a partir do momento em que ela comprou da empresa. Certo? E a mesma coisa do funcionário. O funcionário é uma pessoa, mas uma pessoa não necessariamente é um funcionário, porque uma pessoa só vira um funcionário a partir do momento em que ela é contratada pela empresa. Então, a gente consegue definir muito bem o escopo dos objetos aqui, utilizando herança. E como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou até colocar esse código aqui para baixo, eu vou apagar ele por enquanto, porque eu quero construir isso daqui junto com vocês. Então, se a gente tivesse que construir a classe cliente aqui agora, como que a gente faria? A gente tem que colocar class cliente, dois pontos, e aí a gente tem que começaria a fazer a definição do método construtor, que é o init, do jeitinho que está aqui, certo? O método obtém nome completo, e ele tem um método adicional aqui que é o adiciona compra, para que cada compra que seja adicionada, ele adicione essa compra na lista aqui do atributo compras. Então, a principal diferença que a gente tem entre a classe pessoa e a classe cliente é esse atributo compras, que é uma lista vazia que a gente cria logo dentro do construtor, e esse método que adiciona as compras aqui dentro dessa lista vazia. Mas antes de tudo isso, a gente já sabe que a gente tem que fazer o reaproveitamento do que a gente tem aqui,
de nome, sobrenome, CPF da classe pessoa, certo? Deixa eu adicionar mais umas coisas aqui para não distrair vocês. Então a gente já sabe que a gente tem que reaproveitar da classe pessoa o nome, sobrenome, CPF. E a gente tem que reaproveitar também esse método obter nome completo, porque o cliente ele também vai precisar dessas informações. E para a gente fazer isso, o primeiro passo é a gente colocar aqui entre parênteses. Acho que essa é uma das partes mais fáceis que a gente tem de programação orientada a objetos, mas é extremamente poderosa. Então a gente coloca aqui entre parênteses, na frente da definição da nossa classe cliente, qual classe que a gente quer fazer herança, ou seja, qual classe que a gente quer reaproveitar os seus métodos e atributos. E a classe que a gente quer, no caso aqui, é a classe pessoa. Então aqui definimos a classe cliente e por enquanto eu vou colocar a palavra pass simplesmente para ele não fazer nada. E aqui eu já queria fazer um primeiro teste com vocês. Se a gente tentar fazer a criação de um objeto cliente do jeito que está aqui, sem passar nenhum parâmetro, isso daqui não vai funcionar. Porque como a gente está fazendo a herança das informações aqui da classe pessoa, essa herança inclui a herança do método construtor. Então, na hora que eu executar esse código aqui, pode ver que ele vai dar erro. Ele está falando aqui que o método construtor da classe cliente, ele precisa de 3 parâmetros, que é o parâmetro nome, sobrenome e CPF. Aí você pode estar me perguntando, mas Paulo, você nem definiu aqui o def_init para ser o construtor da classe cliente. Como que essa classe está precisando de 3 parâmetros se ela nem tem um construtor declarado? Pois é, essa é a mágica da herança. Só de fazer isso, a gente já reaproveitou esses 2 métodos que estão declarados aqui, o método init e o método obtém nome completo. Quer ver? Eu vou colocar aqui na definição. Então, a primeiro parâmetro que a gente tem é o parâmetro nome. Depois a gente tem um parâmetro sobrenome, então Paulo Piloto. E eu vou pôr um CPF qualquer aqui, 23.123.123.12. E aí, com isso, eu vou executar de novo. E o código ele já parou de dar erro e criou o objeto cliente. E tanto que ele criou que a gente pode colocar um print aqui e colocar cliente ponto e utilizar o método da classe Py de novo, que é o método obtém nome completo. E chamar esse cara aqui, que ele vai retornar para a gente um nome completo do cliente. Então veja que simplesmente da gente colocar aqui na definição da nossa classe, após o nome da classe, entre parênteses, o nome da classe que a gente quer dar as informações, do jeitinho que está aqui, ele já herdou tanto o construtor quanto esse método obtém nome completo. Então eu convido você a fazer um exercício aqui agora de criar a classe funcionário que herda as informações da classe pessoa. Então, deixa eu escrever o exercício aqui rapidinho. Crie uma classe chamada funcionário que herda as informações da classe pessoa, do mesmo jeitinho aqui que a gente fez com a classe cliente. E aí, cria também o objeto aqui, do mesmo jeito que eu fiz, imprimindo o nome, sobrenome e o CPF, e também invocando o método obtém nome completo. Pausa o vídeo e faz esse exercício. Conseguiu? Eu espero que sim. Eu vou criar aqui rapidinho, então, class funcionário vai herdar da classe pessoa e aqui simplesmente o pass. E aqui a gente pode trocar, em vez de cliente, eu vou criar o objeto da classe funcionário. Vou executar e funcionou perfeitamente. Beleza? Então, para a gente fazer a herança entre as classes, na definição da classe, a gente tem que colocar qual classe a gente quer fazer a herança. Ok, eu vou apagar isso daqui para não atrapalhar a gente. Agora, qual que é o próximo problema que a gente tem? É que o método init que a gente está utilizando é o método init da classe pessoa. Porém, a gente precisa de um atributo a mais aqui dentro desse método construtor, que é o self.compras, que é esse daqui, ó, self.compras. Então, como que a gente faz para adicionar essa especificidade aqui dentro da classe cliente, de forma que ela continue tendo os atributos nome, sobrenome e CPF herdados da classe pessoa, porém agora também com um atributo de lista de compras? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que definir o método construtor aqui dentro da classe cliente. E você já sabe, para definir o método construtor é def, _init, abre parênteses, primeiro parâmetro que tem que receber é o self. O cliente, ele tem que receber nome, sobrenome e CPF, então a gente precisa ter também esses atributos aqui. E no caso, ele não vai ter nenhum atributo a mais
porque lista compras ali é uma lista vazia, né? Então a gente não precisa receber como parâmetro. Só que tem um pulo do gato para que a gente não precise simplesmente copiar e colar essas linhas aqui dessa forma, porque a gente não quer repetir os códigos, certo? Então se a gente simplesmente colasse isso aqui, isso até funcionaria. Eu até vou mostrar para vocês, ó, self.compras igual a lista vazia, e aqui a gente consegue fazer a criação do cliente. Então, isso funciona. O que aconteceu aqui? A gente sobrescreveu o método que a gente herdou da classe pessoa. Então, a gente simplesmente sobrescreveu o método inteiro construtor que a gente tinha herdado da classe pessoa. Só que a gente não quer que isso seja feito dessa forma, porque a gente quer reaproveitar o código de execução aqui dessas 3 linhas. E para a gente fazer isso, é importante a gente entender que a classe pessoa é a superclasse, ou seja, é a classe pai, e a classe cliente é chamada de subclasse, ou seja, a classe que herda as coisas da classe pessoa. Então, pessoa aqui é a superclasse e cliente é uma subclasse, beleza? Dada essa nomenclatura, o Python ele tem uma sintaxe para a gente conseguir chamar o construtor da classe pai, reaproveitando as informações aqui para a classe filha. Então, aqui no método init, a gente tem que colocar a palavra super, abre e fecha parênteses. Então, a gente está chamando aqui a classe pai, ponto, o método init. Então, init. E a gente tem que passar os parâmetros que o construtor da classe pai vai receber. Então, a gente tem que passar aqui os parâmetros que ele precisa receber. E aí, dessa forma, vai ser executado o construtor da classe pai, da superclasse, que é a classe pessoa. Ele vai salvar todas essas informações de nome, sobrenome e CPF. E depois ele vai voltar aqui nesse código e criar a lista vazia de compras, que é a especificidade da classe cliente. As subclasses, elas sempre são mais específicas que a classe pai. É por isso que a gente chama o construtor da classe pai e depois adiciona a especificidade da classe filha, da subclasse, ok? Então, eu vou colocar um print aqui dentro, só para a gente ver que entrou no construtor da classe pai. Entrei no superconstrutor. E aí, eu vou executar de novo esse código. Então, veja que ele imprimiu aqui, entrei no superconstrutor, mesmo a gente não chamando a classe pessoa diretamente, a gente chamou a classe cliente, e aí depois, como a classe cliente é uma subclasse da classe pessoa, a hora que a gente chama o super.init, a gente está invocando o construtor da classe pai, onde ele ficou responsável por setar nome, sobrenome e CPF, e aí depois ele voltou e criou aqui compras e criou o objeto cliente. Então, se a gente imprimir aqui o type do objeto cliente, você pode ver que ele é um objeto do tipo cliente e não um objeto do tipo pessoa. Agora, ó, presta atenção, porque eu queria que tivessem feito isso comigo quando eu comecei a aprender orientação a objetos. Olha aqui para a forma que eu estruturei esse código. Eu coloquei do lado, aqui desse ladinho direito, de forma de comentário, a posição da execução do código. Ou seja, considerando essa linha 16 como ponto de partida, qual é a próxima linha que é executada? Ou seja, qual é a segunda execução? É essa daqui. Então, todos esses números aqui, eles representam a ordem da execução das linhas, para você entender bem como que está funcionando aqui esse conceito de herança. Então, presta atenção, porque se você entender isso daqui, você entendeu a herança. É o seguinte, partindo aqui da linha 16, considerando que ela seja a primeira execução, o que ela está fazendo é uma chamada para o construtor da classe cliente. A gente sabe que o construtor é definido aqui por esse método init, então ele está invocando essa segunda linha aqui, que é a linha do construtor da classe cliente, ok? Na linha 13, que é a próxima linha, que é a primeira linha do construtor aqui da classe cliente, ele está invocando a função super, que faz uma referência para a superclasse da classe cliente. E quem é a superclasse da classe cliente? É a classe pessoa. E aí a gente está fazendo super.init, ou seja, estamos invocando o construtor da classe pai da classe cliente. Então, qual que é a próxima linha aqui depois dessa? Essa daqui está chamando o construtor da classe pai,
que é pessoa, e o construtor da classe pessoa está definido aqui na linha 2. Então, a quarta execução é essa linha aqui, ele vai entrar no construtor da classe pessoa. Então, ele vai executar aqui o print, que é a quinta execução, vai salvar o valor do nome, vai salvar o valor do sobrenome, vai salvar o valor do CPF. Terminou o construtor da classe pessoa, qual que foi a última linha que ele tinha executado? Ele tinha executado essa linha aqui, que é a linha 13, que foi a invocação do construtor. Então, ele volta aqui, a nona execução, que é após aqui a finalização do construtor pessoa, é a linha que cria o atributo de compras para o objeto do tipo cliente. Então, aqui ele fez a construção de tudo que era necessário para o cliente, porém pertinente ao construtor da classe pessoa, e aí ele voltou aqui para dentro do construtor da classe cliente e está adicionando o atributo compras, que é uma lista vazia. Terminando aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar e ver qual que é a próxima linha após a execução da construção do cliente. Então, a próxima linha é essa linha aqui, que é a linha 17, que é a chamada do obtém nome completo. Nesse caso aqui, ele vai verificar se a classe cliente, ou seja, se o objeto da classe cliente contém o método obtém nome completo. No caso, não tem, então ele vai procurar na superclasse. A superclasse tem, que é aqui a linha 8, então a 11ª execução é a execução aqui da função obtém nome completo. Ele vai retornar o nome concatenado com o sobrenome e depois ele vai executar aqui o print type cliente. Então, é essa ordem que esse programa está seguindo para executar esse código. Se você entendeu isso daqui, você entendeu a herança. Então, se for necessário, volta o vídeo aqui algumas vezes, porque quando a gente olha isso a uma primeira vista, isso acaba sendo um pouco confuso. Pausa o vídeo e olha aqui todas essas posições. Quando que isso daqui é executado, em que momento que cada uma dessas linhas desse código aqui é executado. Porque se você entender isso, vai ficar muito mais fácil de você utilizar a herança e continuar assistindo o vídeo daqui para frente, ok? Então dá uma pausa no vídeo e presta atenção aqui na ordem da execução desse código. Quando você achar que você entendeu, eu sugiro você tampar aqui essa parte direita do vídeo e tenta escrever você mesmo qual que é a ordem dessa execução, para você ter bem claro qual que vai ser o efeito de você ter esse super ponto, o nome dos métodos. Ok? De verdade, isso daqui eu tô dando mastigadinho para vocês e é o tipo de coisa, o tipo de exercício que, se você conseguir fazer agora comigo aqui no vídeo, vai facilitar muito a sua vida como programador, principalmente quando você estiver olhando aqui para códigos de orientação ao objeto, ok? Então, para a gente conseguir chamar os métodos da classe Py, a gente utiliza essa sintaxe aqui, super, abre e fecha parênteses, ponto o método, ponto o atributo que você quer trabalhar da classe Py. Então é sempre assim, lembra dessa sintaxe. É super, abre e fecha parênteses, ponto, o método que você quer invocar. E isso funciona, inclusive, para a gente chamar outros métodos, tá? Isso daqui não é somente para o método init, isso daqui também serve para chamar esse método aqui também, por exemplo, se a gente quisesse adicionar alguma especificidade nele. Então agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você altere a classe funcionário para que ele tenha esse mesmo formato aqui, só que em vez de ter a lista de compras, ele tem que ter o self.salário. E aí ele vai receber também o salário como um parâmetro do construtor aqui da classe funcionário. Ok? Então, deixa eu escrever o exercício aqui rapidinho para ficar mais fácil. Então, altere a classe funcionário para ela chamar o construtor da superclasse e, além disso, receber a informação de salário no seu objeto. Pausa o vídeo e continua a alteração aqui dessa classe funcionário, para que você entenda, para que você pratique a utilização aqui desse super. Espero que você tenha conseguido. E agora a gente vai fazer junto. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que definir o método construtor da classe funcionário. Então, def init. Ele tem que receber também todos os parâmetros que uma pessoa recebe, porque ele herdou. Se ele herdou da classe pessoa, ele tem que garantir que ele é, no mínimo, uma pessoa. Mas além de ser uma pessoa, ele também é um funcionário. E para isso, ele precisa receber um salário. Então, além dos atributos nome, sobrenome e CPF, a gente vai ter aqui o atributo salário também. E aí, para a gente chamar o construtor da classe Py, da superclasse, que é a classe pessoa, a gente utiliza aqui super, abre e fecha parênteses, ponto, init, abre parênteses e passa aqui nome, sobrenome e CPF de parâmetro aqui para o construtor da classe Py.
Desse jeito, a gente já está chamando aqui todo esse código que é responsável por salvar nome, sobrenome e CPF. Mas além disso, a classe funcionário ela tem o salário, então a gente tem que salvar aqui no objeto funcionário o salário dele. Então self.salário é igual a salário. E aí a gente consegue criar um objeto aqui do tipo funcionário. Deixa eu criar funcionário é igual a funcionário. Ele tem que receber todas essas informações aqui também. Vou pôr aqui que o nome do funcionário é José Augusto e o salário do José Augusto é de R$5.000. Ok. E aí com isso a gente consegue executar o código. Pode ver que ele imprimiu aqui, entrei no superconstrutor 2 vezes, por causa que ele entrou na construção do objeto cliente, que é esse primeiro objeto aqui, e ele também entrou no superconstrutor, que é o construtor aqui da classe pessoa, para o objeto do tipo funcionário. E a gente pode imprimir aqui também funcionário.salário e ver que ele vai retornar para a gente o valor de 5.000, que foi o que a gente salvou. Então veja que a gente conseguiu criar 3 classes, onde uma é a superclasse, que é a classe pessoa, e 2 são subclasses que reaproveitam todo o construtor aqui da superclasse, salvando as informações de nome, sobrenome e CPF. E eu espero que até essa parte aqui esteja claro para você. Então eu vou limpar um pouquinho o código, eu vou tirar esse print aqui, para ficar mais fácil da gente conseguir focar aqui. Eu vou tirar também esse exercício que a gente criou. Então, bora fazer uma revisão rapidinha. A gente viu que com a herança a gente consegue evitar muito a duplicação de código, que a gente consegue ter uma classe que é comum a várias outras, então a gente tem a classe pessoa, que é comum à classe cliente, e é comum também a classe funcionário, e a gente consegue, através da herança, criar um relacionamento entre essas classes que a gente tem aqui, e isso tem como consequência a gente conseguir reaproveitar código, que ajuda a gente muito na sustentação dos sistemas que a gente constrói no dia a dia. E, além disso, a gente viu que para a gente fazer essa herança, tudo que a gente tem que fazer é ali na assinatura, na construção da classe, da subclasse que vai ter a herança, falar qual vai ser a superclasse dela, ou seja, de quem ela vai herdar os atributos e os métodos. Muito simples. E a gente viu também que a gente consegue chamar métodos da classe pai, ou seja, da superclasse, utilizando a função super. E aí, através da função super, ou seja, super, abre e fecha parênteses, ponto, a gente consegue fazer a invocação dos métodos dessas classes em que a gente fez a herança. Ou seja, através da classe filha, a gente consegue chamar os métodos da superclasse. Beleza? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na parte dos métodos, onde a gente vai implementar alguns métodos com uma especialização um pouco diferente nas subclasses. Mas se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso é super importante para a gente. Então, bora lá ver a continuação aqui de como que fica isso. O que eu quero fazer? Aqui na classe funcionário, a gente vai implementar um método que é calcula pagamento. Esse método calcula pagamento, ele vai pegar o salário da pessoa e subtrair 10% do valor desse salário, que seria pertinente a tributos, por exemplo. Óbvio que não é esse cálculo, tá, galera? Mas é só para a gente ter como exemplo aqui que um funcionário, ele vai ter o seu pagamento efetuado, sendo o valor desse pagamento, o valor do salário, menos 10% desse salário, que é o tributo que ele vai ter que pagar ali, seja de imposto de renda, do que for, tá? É só um exemplo aqui para a gente ter claro como que a gente pode utilizar um pouco melhor os métodos aqui na herança. Então, eu vou criar um método aqui chamado calcula pagamento. Ele tem que receber o objeto, ou seja, o funcionário em questão, e só isso, certo? Que a gente não precisa de nenhum atributo a mais. Esse método, ele vai retornar o valor do salário menos 10% desse salário que ele vai pagar em atributo. Então, 10 dividido por 100, ou seja, 10%, vezes aqui o valor do salário. No caso, está faltando a gente colocar aqui self.salário, né? Porque isso daqui é pertinente ao objeto. Self.salário. Então, é o valor do salário menos 10% do valor do salário. É isso que um funcionário vai receber nessa empresa, ok? E a gente consegue... Eu vou tirar aqui essa parte de cliente. Vou deixar comentado, para caso a gente precise, né? E vou passar essa parte de funcionário aqui para cima. Ok. Agora, em vez da gente chamar aqui funcionário.salário, eu vou chamar funcionário.calcula-pagamento e ver o que isso retorna. Então, o pagamento do José Augusto é 5.000
menos 10% de 5 mil, que é 500, ou seja, 5 mil menos 500, ele vai receber R$4.500. Tá certinho? Então a função funcionou e ele teve aqui o seu pagamento efetuado. Agora, a ótica que a gente vai olhar em cima desse problema aqui é da especialização, ou seja, quanto mais herança a gente tem, mais específico fica um objeto. E o que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente tem um funcionário que ele é um programador. E por ele ser um programador, uma programadora, o salário dele é calculado de forma diferente. Ele tem esses 10% de desconto aqui, porém, ele recebe um bônus de R$300 só por ele ser programador. Porque a vida de programador, ela é fácil assim, com certeza. Então, o que eu vou fazer? Como agora eu quero um funcionário, mas é um funcionário que ele é do tipo programador, eu vou criar uma outra classe, que é o funcionário que é um programador. Então, eu vou criar a classe chamada programador, e esse programador, ele também é um funcionário, que também é uma pessoa. Então, ele vai ter a herança aqui para a classe funcionário, certo? Porque o programador, ele também é um funcionário da empresa. E aí, tudo que ele já recebe aqui, ele vai ter nome, ele vai ter sobrenome, ele vai ter CPF, ele vai ter salário. Todo método construtor de um funcionário, ele vale também para um programador. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou implementar aqui o construtor de programador, em que ele vai receber tudo que um funcionário recebe. Mas, além disso, ele vai receber também o bônus. Então, ele tem aqui self, nome, sobrenome, CPF, e ele vai receber salário, porque ele é um funcionário, então ele também tem salário, mas ele também tem bônus. Beleza. No caso aqui, a gente tem que chamar o super para ele setar aqui todas essas informações, né? Então, super.init. E a gente tem que passar todas essas informações aqui de nome, sobrenome, CPF e salário para a classe Pi. Então, o que está acontecendo aqui? A classe programador vai chamar a sua superclasse, que é a classe funcionário. E aí, ele vai chamar o construtor da superclasse. Então, ele vai chamar aqui, ó, pode ver, ó, init, underline. Então, ele vai chamar o construtor da sua classe Pi, que é a classe funcionário. E aí, a classe funcionário, ela vai chamar o construtor da classe pessoa, porque a classe pessoa é a superclasse aqui da classe funcionário. E aí, a classe pessoa vai setar o nome, sobrenome e CPF. Depois ele volta e a classe funcionário vai setar o salário. E aí depois ele volta aqui e a classe programador tem que fazer o quê? Ela tem que setar o bônus, porque o programador ele tem o bônus. Então se a gente vier aqui agora criar um programador, só para ficar mais rápido, eu vou trocar isso daqui para programador. Se eu executar aqui, deu erro, que erro que ele deu? Ah, ele tá falando que tá falando que tá faltando bônus. Então tá faltando colocar aqui o bônus de R$200. O programador tem um bônus de R$200. Então veja que a gente já conseguiu fazer a criação agora do José, que é um programador. E esse programador, ele é um funcionário que também é uma pessoa. Veja que a gente foi cascateando aqui a herança dessas classes. Só que qual que é o problema que está acontecendo aqui? A gente está chamando o método calcula pagamento utilizando um objeto que é do tipo programador. Então, se a gente imprimir aqui, print type programador, a gente consegue ver que o tipo desse objeto é do tipo programador. E aí, o que acontece? Quando ele tenta chamar o método calcula pagamento, ele vê que a classe programador em si não tem esse método declarado. Então, ele procura na sua classe Pi, ou seja, ele vai procurar onde? Na classe funcionário. Aí ele verifica, a classe funcionário tem o método calcula pagamento? Tem. Então ele retornou para a gente aqui o resultado do método calcula pagamento que está implementado dentro da classe funcionário. Ou seja, a herança funcionou perfeito. O que não funcionou de fato é que o cálculo do pagamento de um programador é diferente. Porque além desse cálculo que a gente tem aqui, que é o pagamento de um funcionário qualquer da empresa, ele tem um bônus de R$200. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que expandir esse método calcula pagamento, a gente tem que especificar ele para o que é o calcula pagamento de fato de um programador. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vem aqui e define o método calcula pagamento para um programador. Ele só tem que receber o self também, mesma coisa. E aí a gente tem que o salário de um programador é o salário de um funcionário normal. Então, a gente pode vir aqui e falar super
ponto calcula pagamento, ou seja, eu quero que ele calcule o pagamento como se ele fosse um funcionário normal. Então, pagamento salário é igual a esse cálculo. E aí, eu vou retornar que o pagamento de um programador é esse pagamento salário mais self.bonus. Isso daqui, sim, é o pagamento do salário de um programador. Então, veja que ele vai ter o cálculo do salário realizado como é de um funcionário qualquer, por isso que a gente faz calcula pagamento, e aí a gente pega a informação de retorno aqui da classe funcionário, que está retornando esse valor já calculado aqui do salário de um funcionário qualquer, e depois a gente soma os R$200 de bônus, que foi passado aqui no construtor de programador. E agora, quando a gente executar esse código, em vez dele retornar os 4.500, ele tem que retornar 4.700, porque, na verdade, como o José é um programador, ele recebe o salário mais o bônus de R$200. Então, vou executar e veja que ele retornou R$4.700. Então, a gente conseguiu reaproveitar o cálculo do método calcula pagamentos da classe funcionário, mas a gente conseguiu tornar esse cálculo ainda mais específico na classe programador, porque o programador, além do salário do pagamento ali que ele também recebe um bônus de R$200. Então, com isso, a gente consegue utilizar a herança para tornar as coisas cada vez mais particulares, cada vez mais específicas, mas ainda assim reaproveitando o código das suas classes pais, ou seja, da superclasse. Se você, meu guerreiro, minha guerreira, aguentou assistir esse vídeo comigo falando com essa voz fanha pós-Covid, eu te dou os parabéns, mas pelo menos agora você sabe como aplicar herança em vários casos diferentes. Eu tenho certeza que deve estar muito mais claro aí para você. Inclusive, se isso te ajudou de alguma forma, se esse vídeo aqui te ajudou, contribuiu para o seu processo de aprendizado, o que eu peço em troca é que você deixe o like e faça a inscrição no canal para incentivar a produção de cada vez mais conteúdos assim, ok? É a única troca que eu peço. E na próxima aula a gente vai falar sobre composição e agregação de objetos, que é um tema tão fantástico quanto herança. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque vai tirar várias travas que a gente ainda tem aqui na construção de sistemas utilizando orientação a objetos. Então, se você não quer perder esse próximo vídeo dessa próxima aula, clica no sininho de notificação depois de se inscrever para que você seja notificado quando as outras aulas forem lançadas, para você não ficar de fora e não perder nada. Se você quer contribuir um pouco mais, conta nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, o que você está achando das aulas, que eu vou ler com muito carinho, pode ter certeza disso. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!